Jornal RR News. Um oferecimento. Linha Pastagem da Corteva AgriScience. 65 anos de inovação na pecuária. Bradesco. No ano safra 25-26. Conte com a gente. Tortuga. Há 70 anos liderando o avanço no campo. Andar. A referência construída com a tradição Bayer. Veja no RR News desta semana. Mercado da tilápia movimenta mais de 6 bilhões de reais por ano. Possível tributação sobre LCIs e LCAs pode inviabilizar negócios no campo. Safra brasileira de maçã fecha com números expressivos. Cafeicultores fazem mapeamento da qualidade das lavouras. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. A intenção anunciada pelo governo de tributar em 5% os rendimentos das LCIs e LCAs reacende um velho debate da política econômica brasileira. Até onde vale penalizar setores estratégicos em nome de uma arrecadação imediata? Qual o impacto disso? Além do consequente aumento da carga tributária, então, encarecimento desse tipo de instituto, isso pode gerar a fuga de investidores, a fuga de capital. Então as consequências são nefastas. Isso pode gerar uma diminuição da oferta de crédito e um aumento na taxa de juros. Isso é muito ruim, tanto para o crédito imobiliário quanto para o crédito rural. Temos que lembrar que o Plano Safra é insuficiente para o financiamento da produção agrícola no Brasil. E as LCAs são uma fonte importante para esse tipo de financiamento. Vale lembrar que isso não afeta só o produtor rural, afeta o consumidor final. Porque na base, o produtor rural produz alimentos. Então, todo mundo que vai ao mercado, que está na gôndola do supermercado comprando alimentos, pode sentir o impacto no aumento de preços. Isso é muito ruim para a sociedade brasileira. E lembrando que, mais uma vez, tanto o governo federal quanto o executivo e o legislativo não quiseram fazer a lição de casa, que é cortar os custos. Vimos aí aumento de salários do Senado, o presidente da Câmara falando nas aposentadorias especiais, o executivo gastando a rodo, temos o judiciário mais caro do Brasil, enfim. Não vemos boa vontade da estrutura do governo federal em cortar custos, que é o que deveria ser feito, sempre sugerindo aumento de tributos. E isto vai gerar consequências como aumento ainda maior da inflação, aumento de taxas de juros, enfim, esta fórmula fadada ao fracasso que nós temos visto nos últimos anos no Brasil. A safra brasileira de maçã terminou em patamares semelhantes ao ciclo anterior. O destaque desta temporada, no entanto, vai além dos números. A qualidade gustativa da fruta surpreendeu produtores e especialistas, consolidando-se como uma das melhores já registradas no país. A colheita da maçã na safra 2024-2025 está concluída. Nós atingimos um volume de produção ao redor das 850 mil toneladas, levemente superior ao que nós colhemos no último ano. Esse volume está dividido principalmente entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que dividem a liderança na produção com uma participação um pouco superior aos 48% cada um, seguidos do estado do Paraná, e depois os estados ali de Minas Gerais e São Paulo têm um volume muito pequeno. Se nós pudéssemos dividir ou definir essa safra em uma única palavra, ela seria qualidade. Nós estamos experimentando uma das melhores qualidades de nossa história, isso advindo de condições climáticas favoráveis que se iniciaram lá no período de florada, onde nós tivemos condições bastante favoráveis para o trabalho das abelhas e, portanto, da polinização, e posteriormente com períodos mais secos que, se por um lado não nos entregaram a nossa projeção de tamanho médio de frutos conforme nós projetávamos, mas que ainda assim ficou superior ao do último ano, por outro lado, nos entregaram um fruto com uma qualidade gustativa extraordinária, com um Brix maior, bem marcado pela acidez, como é a característica da maçã brasileira,
e também com uma qualidade de conservação extraordinária. Então, para os próximos meses, o consumidor brasileiro continuará encontrando nas gôndolas um produto de excelência, né, maçã brasileira. E agora, inicia-se aí junho, frio, né? Estamos começando o ciclo 2025-2026 e esperamos novamente aí contar com a natureza para que nessa dobradinha com o produtor nós possamos novamente entregar para a sociedade um produto de excelente qualidade gustativa, e o que a maçã continuará entregando sempre é a qualidade nutracêutica, uma vez que o consumo regular de maçã é benéfico à saúde humana de diversas formas, conforme comprovam inúmeros estudos científicos publicados mundo afora. Que vem o ano de 2026. O Anagro, realizado em Campinas no último dia 10 de junho, reuniu produtores e especialistas do setor. O evento serviu para debater o futuro do agronegócio, com ênfase na educação e na inovação no campo. Na última terça-feira, aconteceu em Campinas o Anagro, um movimento que traz assuntos relevantes para o setor, como educação e inovação. Quando a gente decidiu fazer o Anagro, a gente queria juntar todas as pessoas que tivessem um poder de influência e tivessem posicionamento, ideias e principalmente tivesse a capacidade de construir visões para a gente discutir sobre o futuro do agro brasileiro. Isso começou em 2019 e foi evoluindo e foi crescendo, e a gente construiu um grande ecossistema que faz com que hoje a gente tenha projetos, tenha objetivos e tenha uma missão de fazer com que o agro seja cada vez mais forte, envolvendo várias pessoas da cadeia produtiva, que vão desde pesquisadores, cooperativas, empresários rurais, agricultores, a imprensa, o governo, ou seja, todo mundo junto em prol de um mesmo objetivo, fazer com que essa máquina que é o agronegócio brasileiro seja cada vez mais forte e faça como consequência o Brasil seja protagonista desse grande agro mundial. Hoje foi falado sobre educação e inovação. Como vocês escolhem as pautas? As pautas, na verdade, elas acabam emergindo de áreas onde a gente acredita que a gente possa gerar um impacto positivo. A gente já discutiu sustentabilidade financeira, soluções financeiras, disrupturas logísticas, supply chain. Já discutimos bastante agricultura de precisão, agricultura digital, e a gente viu que a área de educação no agro, mas educar sobre agro também fora do agro, no ambiente urbano, ter essa pauta ela é muito importante para que a gente possa evoluir nas discussões que a gente precisa ter para que a gente possa não só fortalecer o agro, mas também ajudar a fortalecer a economia brasileira. E inovação é a única maneira que a gente tem de superar desafios. Fazendo novo, adotando tecnologias novas para que a gente possa ter maior performance e, como consequência, uma sustentabilidade ambiental, financeira e social. Inteligência artificial, rastreabilidade e cultura de inovação foram temas debatidos como potenciais catalisadores da transformação do agronegócio. Durante o painel você destacou que daqui a 5 anos o agro será completamente diferente, porque ele vai ter o impacto da IA, se a pessoa souber usar com inteligência, consciência e propósito. Então conta pra gente quais são as principais tendências. Olha, nós estamos vendo uma virada de plataforma tecnológica, assim como aconteceu com a internet nos anos 90 e depois de 2007 com a mobilidade. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso trouxe um agro muito conectado, muito digital, muito inteligente. Esse é o agro que nós temos em 2025. Mas com a chegada da inteligência artificial, nós estamos vendo um encurtamento no tempo de desenvolvimento de produtos, então a produtividade certamente vai aumentar. Uma capacidade incrível para conseguir modelar coisas como as oscilações climáticas, um entendimento do mercado. Então nós vamos ter tomadas de decisão não só mais precisas, como muito mais preditivas. Então nós vamos conseguir gerenciar melhor os recursos. Mais uma vez, isso vai trazer mais produtividade e mais competitividade. Então o que eu quero dizer com isso é preciso ter muita atenção com tudo que está acontecendo, porque o tempo de desenvolvimento é curtíssimo e o impacto é muito grande. Então não dá para dormir
em relação a tudo isso, e é por isso que um evento como esse é absolutamente essencial para debater essas novidades. O painel Educação como motor do agronegócio do futuro focou em métodos para capacitar as próximas gerações frente aos desafios da agricultura 4.0. Em que contexto nasceu o projeto De Olho no Material Escolar e como ele influencia no setor agro? O De Olho no Material Escolar ele nasceu da junção de pais e mães ao verem o material didático, terem acesso às aulas das crianças na pandemia. Nós nos preocupamos muito e vimos quão longe dos setores produtivos a educação está. Quando a educação se afasta da ciência, a gente tem um problema grave e estrutural. Foi daí que começou. O que marcou do lado pessoal foi que eu sou mãe de 3 filhos e a minha filha, com 10 anos, ela teve que fazer uma redação contando como é que os fazendeiros, né, o agro entrou nessas reservas indígenas, destruindo a cultura, causando suicídio, genocídio. Na hora que eu tive acesso àquela, era proposta de aula mesmo. Na hora que eu tive acesso àquela redação, que ela falava, olha, e eu na verdade vivo sozinho desde os 9 anos, porque meus pais morreram por conta do agronegócio, aquilo doeu muito no estômago. E eu, ao perguntar, ela falou, eu já sei que isso tudo é mentira, mas está no material didático. Então foi daí que a gente falou, precisamos nos atentar, trazer a ciência, trazer fontes científicas e não é romantizar o agro de jeito nenhum e nenhum setor produtivo. Trazer também os desafios que essas crianças vão resolver no futuro, mas trazer o que a gente está fazendo hoje, né? E não olhar para o passado, coisas de 50, 100 anos atrás. Vários assuntos foram ali debatidos, né? Mas conta pra gente quais são as iniciativas mais recentes que esse projeto traz. A De Olho ela trabalha em cima de várias estruturas. A primeira é o trabalho com as editoras. Então, foi uma grande bolha que a gente rompeu o setor do agronegócio, levando essa comunicação, levando essa pesquisa, palestras, gravando videoaulas, levando eles para fazer visitas e trazendo isso embasado tecnicamente, inclusive validado pela própria FIA, que é da USP. O segundo é a agroteca, né? Então a gente traz ali um site que é uma plataforma digital que tem mais de 500 títulos do agronegócio, mas já traduzido para o setor que é leigo, ou para o setor educacional. Então, né, com uma linguagem não tão técnica e científica, mas com as fontes corretas. Temos o Vivenciar na Prática, que é trazer crianças para visitar, olhar os setores produtivos abrindo as suas portas para poder receber as crianças. O Mestres no Agro, que é a capacitação contínua de professores em relação aos assuntos, porque não é simplesmente trazer o assunto, mas trazer tudo que se evoluiu. Então, o Brasil ele tem uma vocação e o agro faz parte dessa vocação. Nós somos o único país capaz de produzir com sustentabilidade, né, ambiental, social. Nós temos toda a evolução tecnológica, então isso deve ser trazido para que a gente possa encantar essas crianças e elas quererem vir trabalhar, participar disso ou no mínimo ter um mega orgulho do Brasil. E nós temos 2 trabalhos que são com os entes públicos, que um é o Educa Município, levando a alfabetização, garantindo 100% da alfabetização para essas crianças, para esses municípios que aderem esses programas através de uma junção, né, com a Prefeitura, a Secretaria de Educação e o setor produtivo, e também o trabalho em relação às leis educacionais. Esse ano é o ano mais importante para a educação no Brasil. Estamos votando uma lei que vai durar para os próximos 10 anos e vai mostrar para onde a gente deve ir, onde a gente deve seguir. A profissionalização da agricultura ao longo das últimas décadas permitiu com que o mercado de biológicos crescesse no agronegócio. E hoje, essa opção já é utilizada em diversos estados brasileiros. Passa a ser uma alternativa quase que mandatória para aquele agricultor que quer ter um retorno maior sobre o seu investimento. Então, é isso que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. A gente tem experimentado isso e participado e atuado de maneira a levar
né, nesse sentido, o crescimento do agronegócio brasileiro. Hoje em dia, para a gente realmente conseguir impactar positivamente, trazer um retorno sobre o investimento mais do que razoável, né, para o agricultor, e os nossos agricultores cada vez mais estão virando empresários mesmo, né, da agricultura, a gente precisa ter tecnologia de ponta, né? Então investimentos muito grandes para que a gente realmente encontre alternativas que vão levar os níveis de produtividade para um outro patamar. E trazer mais produtores para esse lado do biológico também é uma missão hoje. Sem dúvida, é um segmento que ainda não tem a mesma adoção, né, que outros segmentos, vamos chamar assim, de essenciais mandatórios já há algum tempo, como sementes e defensivos, né, mas que está crescendo de maneira muito avançada, e alguns grupos de tecnologias dentro de biológicos já atingem níveis altíssimos de adoção. Produtores de milho, soja, aveia, cana-de-açúcar e trigo, a família Pignataro é um exemplo de adoção de biológicos no campo. A gente já trabalha com o portfólio da empresa Stoller, que há 2 anos foi adquirida pela Corteva, há 8 anos já trabalhando implementando no nosso dia a dia esses produtos para tentar cada vez mais aumentar a produtividade. No ano passado a gente começou um teste de um novo produto biológico para fixação de nitrogênio que chama Nutricia N. Ele vem sendo revolucionário e assim aumentou demais a produção, vem dando muitos resultados. Tem a perspectiva desse ano da maior safra da história da safrinha de milho para nós, então assim, estamos muito satisfeitos pelo desempenho e estamos aí hoje para falar um pouquinho dessa experiência que é a revolução da cadeia alimentar brasileira e do mundo aí do agronegócio. Olá, meu nome é Nájila Zomer Meirelles, sou advogada e especialista em direito equestre e hoje nós vamos falar de uma situação um pouco delicada que atingiu o universo equestre. Nas últimas semanas, diversas notícias apareceram onde cavalos morreram ou estão gravemente doentes devido ao consumo de uma ração específica, que seria a Forage Horse da Nutrata Nutrição Animal LTDA. Diante de toda essa situação, o Ministério da Agricultura publicou um ofício circular, número 35 de 2025, proibindo a venda dessa ração, porque eles estão investigando o que aconteceu para os cavalos ficarem doentes. Bom, diversas pessoas foram lesadas, inclusive proprietários e criadores, e é por isso que a gente vai falar sobre isso hoje. Nessa situação inteira, a gente sabe que tem uma relação de consumo clara entre a Nutrata, que é a produtora dessa ração, e as pessoas que compraram. Devido a essa relação de consumo, que está clara no Código de Defesa do Consumidor, a gente sabe que a fabricante ela tem que responder pelos danos causados, independente de culpa. Então, se for comprovado mesmo que o cavalo faleceu ou está doente devido ao consumo dessa ração, ela deve responder pelos danos. Essa responsabilização pode gerar tanto danos materiais, como exames veterinários, medicamentos, queda de rendimento e até mesmo se uma matriz perdeu o potro devido ao consumo dessa ração. E também pode gerar danos morais, que daí é uma questão mais em relação de proprietários. Vamos supor, se eu perdesse a minha égua, eu iria sofrer muito, porque eu tenho um vínculo com ela muito grande. Então, se essa situação fosse realmente comprovada, que você passou muito mal, que você sentiu aquilo, também poderia gerar essa responsabilização. Então, se você comprou essa ração e seu cavalo comeu essa ração, você verificou que ele começou a passar mal, ou até mesmo se você, infelizmente, perdeu um cavalo, eu diria para você seguir os seguintes passos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é reunir provas. Tirar foto, nota fiscal, exames médicos, laudos médicos. A segunda coisa é você guardar a ração. A gente precisa comprovar que realmente é aquela ração que causou isso. Então, é importante guardar o saco de ração que vai ter o lote, vai ter a própria ração dentro para fazer a investigação. E, em terceiro lugar, é ter a ajuda de um advogado especialista na área. A vida dos cavalos importa, e mais do que isso, a vida de quem vive deles e quem ama eles importa. Então, desde proprietários, criadores, atletas, todo mundo, todo o universo equestre. O direito equestre existe justamente para isso, proteger, mas não só o animal, mas todo mundo que vive desse meio. Se há dano, há responsabilidade. E se há injustiça, a pessoa deve responder por isso. Até mais!
Um estudo inédito conduzido por pesquisadores da USP, da Embrapa e de uma empresa de nutrição animal revelou que o uso da IATF pode reduzir em até 49% a pegada de carbono na pecuária de corte. Já no leite, o número é de 37% quando comparado à monta natural. Estudos recentes calcularam a influência da IATF e como ela consegue reduzir a pegada de carbono quando se mensura a produção de gases de efeito estufa, desde o insumo utilizado na propriedade rural até o momento onde os produtos saem da porteira para fora dessas fazendas. E é interessante que a IATF ela consegue contribuir aumentando a produtividade das fazendas. E isso vem de 3 aspectos principais. O primeiro deles, a questão de idade ao primeiro parto. Quando você usa uma IATF, você consegue antecipar a ocorrência do primeiro parto de uma novilha e isso você aumenta a proporção de fêmeas produtivas no rebanho. O segundo aspecto vem relacionado ao aumento da taxa de desmame. Quando nós aplicamos a IATF numa fazenda, conseguimos produzir mais bezerros sobre o total de fêmeas disponíveis na propriedade rural. E o terceiro aspecto, com foco em fazendas leiteiras, quando se usa a IATF de forma organizada na fazenda, nós aumentamos a proporção de fêmeas no momento ideal da curva de lactação da propriedade. Com isso, se comprovou que, aplicando uma tecnologia de reprodução como a IATF, nós conseguimos aumentar a produtividade e reduzir a pegada de carbono e otimizando os recursos dentro da fazenda. Um vídeo educativo elaborado pelo Senar do Distrito Federal mostra os principais conceitos produtivos aplicados à piscicultura. Essa primeira parte aqui já vai falar sobre ração. O importante da ração é sempre você colocar ela sobre pallets, como a gente está vendo aqui, deixar um espaçamento, né, entre as rações aqui, por exemplo, uma ração de crescimento, uma ração de engorda, e colocar essas rações sempre até uma altura com que a primeira não faça tanta pressão sobre a de baixo. Isso aqui ajuda muito a não produzir finos, que a gente fala, né? Que é o quê? É a ração ela ficar muito esfarelada, ok? Outra dica importante é que o produtor ele coloque a ração não junto à parede, porque você pode pegar umidades. Sempre deixar a ração isolada de outros, por exemplo, defensivos agrícolas, porque você pode ter contaminação cruzada. A gente também tem que deixar essa ração o quê? Menos exposta para outros animais. Que você também pode ter o quê? O consumo, por exemplo, de um cachorro, de uma galinha, entre outros animais que você tem na propriedade rural, e aí você vai ter perdas, já que a ração é o maior custo de produção que nós temos na piscicultura. Sempre tomar cuidado também com a validade, né? A gente não pode dar ração que não esteja dentro da validade. A gente está vendo aqui, a gente isolou uma área para que animais não venham, né, de fora e acessem ao local onde está essa ração, para também não ter contaminação, para não ter perdas, né? Os animais, né, como um cachorro, galinha, pato, entre outros animais que você pode ter na propriedade rural, eles podem vir acabar comendo e aí você tem perdas, e já que a ração é o quê? O insumo mais caro que você tem na sua produção de peixes. Uma das situações que a gente pode observar bastante em propriedades rurais é o quê? A ração, ela está aberta e vem algum animal e comer essa ração. Uma dica aqui é você pegar a ração que você acabou de abrir o saco, em vez de deixar ele aberto, é colocar ele em quê? Em bombonas, né? Em tambores, por exemplo, de 100 litros, 200 litros, o que você encontrar aí por perto da sua propriedade. A minha dica aqui hoje é o quê? É pegar essa ração que você abriu desse saco e colocar dentro o quê? De bombonas, né? Desses barris que você pode comprar aonde você encontrar mais perto da sua propriedade, que você vai proteger a sua ração e também proteger contra os animais que podem vir comer. Lógico,
lembrando que você tem que tampar isso aqui também. Alguns equipamentos você pode produzir na sua casa, na sua propriedade. Por exemplo, esses alimentadores. Você utiliza, então, recipientes que você poderia jogar fora, baldes que você também poderia jogar fora, e você utiliza o quê? Para fazer um alimentador totalmente sustentável. É só colocar a ração e depois você joga para os seus peixes. Lembrando que a alimentação ela deve ser feita não só em um local do viveiro, mas em toda a extensão dele. Nós pegamos o quê? Distribuímos toda essa ração ao longo do viveiro, esses animais estão comendo. E aqui nós temos principalmente peixes nativos, né, que são os tambaquis. Nesse tanque aqui, que é o maior tanque da propriedade, a gente tem 8.000 metros quadrados. A gente pode ter uma produção de tambaquis aí de em torno de 10 toneladas nesse viveiro aqui. E aí é importante, né, que a ração ela seja de excelente qualidade, o peixe tenha uma genética muito boa também, para ter um crescimento mais rápido. A qualidade da água também, nós sempre fazemos o monitoramento da qualidade da água e os manejos necessários, né? Aqui eu vou mostrar um pouco o uso do aerador. O aerador é um equipamento muito importante para que você consiga aumentar a sua produtividade. Um exemplo, uma área nesse tanque aqui, que você poderia produzir em torno de 1.000 peixes, com a utilização de um aerador você pode dobrar, você pode colocar, até triplicar a quantidade de animais que você coloca na mesma área. Quanto mais oxigênio você tiver na água, mais peixes você vai poder colocar no mesmo ambiente. Outra dica importante, que nem um dia como hoje, nós estamos com um tempo um pouco nublado, e aí as microalgas elas não produzem oxigênio suficiente para o meu peixe. É importante você então deixar o aerador ligado para que esses peixes não sofram estresse e possa vir morrer por falta de oxigênio. Aqui nós temos a entrada de água do viveiro. É muito importante fazer a renovação dessa água, porque a água de melhor qualidade ela sempre tem que entrar no seu viveiro, na parte mais rasa do viveiro, e depois ela tem que sair na parte mais profunda, porque a parte mais profunda é a parte de pior qualidade da água que nós temos. E como forma de resumir o que nós vimos aqui hoje nesse vídeo, nós falamos então sobre o armazenamento da ração, colocando ela em pallets, falando a quantidade de ração que eu tenho que colocar, né, um empilhamento uma em cima da outra, falando que ela não pode tomar o quê? Umidade quando chove, ou ficar exposta ao sol também, né, no meio ambiente, para você não ter contaminação dessa ração com outros animais, com defensivos agrícolas. Falamos também sobre alimentação, que você tem que alimentar seus animais, dando oportunidade com que ele consiga pegar essa ração e consumir, então, fazendo esse giro em torno do seu viveiro. A parte ali atrás nós temos o aerador. Quanto mais oxigênio você tem no seu ambiente, mais peixe você vai conseguir colocar também. A entrada e saída da água é muito importante. E para mais informações que você precisar, você pode procurar o Senar aí da sua região, que nós temos técnicos, instrutores, né, que trabalham com a piscicultura e que são todos de excelência. E quem quiser assistir a todos os vídeos educativos produzidos pelo sistema CNA Senar, basta acessar o canal da entidade através do QR Code que está na tela. Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. Jornal RR News, um oferecimento. Zoetis, Massey Ferguson, Born to Farm. Branco, a força que o Brasil precisa. Fox X-Pro, de primeira sem dúvida. E Fox Supra, confiança que se fortalece na segunda.
preço médio do algodão em pluma registrou em maio o maior patamar desde março de 2023. Segundo o CPEA, a média mensal fechou em R$ 4,39 por libra-peso, marcando o quarto mês consecutivo de valorização no mercado interno. Essa elevação reflete a postura firme de vendedores, especialmente aqueles com lotes de pluma de qualidade superior. Os técnicos da EPAMIG recomendam aos cafeicultores fazer um mapeamento da qualidade dos cafés produzidos na propriedade. A medida permite tomadas de decisão mais assertivas quanto ao manejo pós-colheita e o destino da produção. Todos sabemos que dentro de uma propriedade cafeeira existem diversos talhões de café que são heterogêneos, ou seja, eles apresentam diferenças entre eles, seja pela idade das plantas, cultivar, fácil de exposição ao sol e outros fatores. E essas diferenças elas vão refletir diretamente na qualidade sensorial do café. Daí a importância de se realizar o mapeamento da qualidade de cafés, que nada mais é do que o produtor conhecer qual que é a qualidade sensorial de cada talhão de café da propriedade naquele ano, favorecendo aí que o produtor ele possa ter uma tomada de decisão mais assertiva referente aos processos de pós-colheita que serão aplicados em cada lote na propriedade. Bom, e como realizar esse mapeamento da qualidade? O primeiro passo é fazer a estratificação dos talhões, onde o produtor ele vai dividir os talhões de acordo com a idade das plantas, com a cultivar, o manejo que está sendo empregado, se um talhão está podado ou não. E depois que ele faz essa estratificação, ele vai acompanhar a maturação da lavoura. E quando as plantas já estiver aproximando da colheita, tiver com uma boa porcentagem de frutos maduros, ele vai fazer a coleta das amostras. Para a coleta das amostras, é bem parecido com o que é feito para a amostragem de solo, onde nós coletamos vários pontos da lavoura, vamos coletar frutos de plantas que sejam representativas àquele talhão. Ou seja, não coletar frutos que apresentem alguma desordem fisiológica ou fitossanitária, pegando plantas próximas a carreadores, na parte superior, mediana e inferior das plantas, dos dois lados da planta, ou seja, pegando vários frutos em várias plantas que vai representar aquele talhão. Para essa coleta, é interessante que sejam coletados apenas frutos no estágio maduro, para que o fator de diferença entre essas amostras seja apenas o talhão amostrado. Então nós vamos coletar no mínimo 6 litros de café maduro para cada processamento. E por que cada processamento? Aqueles produtores que têm a condição de fazer lotes diferentes na propriedade, o café natural, fazer um café despolpado, um café desmucilado, ele pode aproveitar o mapeamento para coletar amostras e testar em diversos processamentos para ver em qual deles aquele talhão ele vai expressar o maior potencial de qualidade naquele ano. Então ele pode coletar 6 litros para o processamento natural, 6 litros para um processamento desmucilado. Se a fermentação for uma realidade da propriedade, também pode aplicar esse processo fermentativo em uma amostra também, para saber qual talhão ele vai desempenhar uma melhor qualidade quando fermentado. Então seriam 6 litros de café para cada processamento que o produtor tenha condição de aplicar na propriedade. Depois de coletados esses frutos, é interessante que eles sejam lavados para retirar toda a questão da impureza e frutos de menor densidade, xoxos, mal granados. Depois de lavados, esses frutos vão para o processo de secagem. Na secagem, é interessante que esses frutos sejam colocados em camada fina, grão a grão, nos primeiros 2-3 dias de secagem, para que o café ele enxuga rápido e depois ele vai secar lentamente. Então, a partir do segundo dia, esse café já pode começar a ser revolvido. A partir do terceiro dia, já pode começar a fazer uma dobra de camada para favorecer aí uma secagem mais lenta e uniforme. Então, o café, todos os dias, ele tem que ter esse revolvimento aí por volta de 6-7 vezes ao dia. E quando esses frutos eles atingirem em torno de 11% de teor de água, eles já podem ser retirados da secagem e levados para a classificação. Se tiver tempo hábil, é interessante que esses cafés eles descansem um pouco. Então, quanto mais esse café conseguir descansar antes da avaliação, melhor. Porém, se já estiver aproximando da colheita,
Aí logo após a secagem, deixa descansar no mínimo aí 1 semana e já manda para a classificação aí por provadores credenciados e idôneos, tanto para conhecer a qualidade sensorial quanto a qualidade física dos grãos. E depois da classificação, de posse de todas as informações físicas e sensoriais desses lotes, o produtor já pode decidir como manejar a pós-colheita desses cafés e também aqueles que pretendem participar de algum concurso de qualidade, aplicar aí técnicas e cuidados diferenciados em microlotes de cafés especiais. Um estudo da Conectar Agro, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, revela que cerca de 33% das áreas de cultivo de soja no Brasil possuem cobertura móvel 4G ou 5G. Os maiores índices registrados estão concentrados nas regiões sul e sudeste do país. A produção de soja no Brasil alcançou, acho que, outro patamar e continuamos na liderança dessa cultura, na produção dessa cultura, né? Cultura muito importante e proteica aí que alimenta o mundo, né? Mas à medida que a produtividade avança, cresce também aí a necessidade ou a dependência da conectividade no campo para ser cada vez mais eficiente e sustentável, né? Hoje a digitalização não é mais uma tendência, é infraestrutura e a base da competitividade ou a manutenção da nossa competitividade frente a outros países produtores, né? O estudo mais recente sobre conectividade na sojicultura brasileira mostra um cenário ainda bastante desigual, né? Apenas cerca de 1/3 da lavoura está coberta hoje por internet móvel 4G ou 5G, né? Não estamos falando de qualquer conectividade, mas sim aquela que traz uma diferenciação para ter uma otimização na produção. E regiões mais consolidadas como o sul, sudeste aí aparecem na ponta, porém a gente olha outras regiões, principalmente como Matopiba ou a região norte ali, com bastante limitação ainda acesso a essa conectividade, né? Isso não impede, logicamente, o funcionamento ou a produção de soja no Brasil, mas limita acesso a uma nova geração de ferramentas que trazem maior competitividade e também uma operação bastante eficiente se comparada a uma lavoura não conectada, né? E isso dificulta, lógico, o acesso a novas tecnologias. Sem conectividade você passa a ter um uso apenas de tecnologias ou de processos aí poucos digitalizados, né? Ou seja, a conectividade hoje não é mais um luxo, mas sim um elemento chave para viabilizar a agricultura de precisão, principalmente na cultura de soja, né? A conectividade atinge 70% da área de soja em alguns municípios do sul e sudeste, né? Mas há casos extremos, por exemplo, na região norte ou Matopiba, como eu comentei, que isso não chega a 10% da lavoura, né? Essa assimetria aí de tecnologia aprofunda as desigualdades regionais e pode comprometer a eficiência produtiva em regiões que mais precisam crescer, né? Ampliar a cobertura de internet no campo, acho que é mais que um desafio técnico, é uma estratégia nacional de competitividade na produção de soja. Para que a soja brasileira continue liderando em volume, eficiência e sustentabilidade, acho que é essencial que essa conectividade acompanhe a evolução tecnológica de várias técnicas, soluções e também de ofertas de manejos diferenciados quando uma fazenda está conectada, está digitalizada. A Syngenta apresenta ao mercado novas tecnologias voltadas à proteção de cana-de-açúcar, uma das culturas mais estratégicas do Brasil. Nós temos inicialmente um lançamento recém-lançado, Frondeu. Frondeu ele é usado para a broca da cana e ele traz um novo nível de controle, né? A gente até na assinatura dele tem mais controle, mais performance e mais período residual, que é exatamente o que o produtor, a usina, procura justamente para diminuir o operacional, a logística dela. Então um produto que controla por mais tempo entrega exatamente isso de benefício ao agricultor. Depois nós temos Invicti. Hoje, talvez uma das notícias que está na mídia é a murcha da cana, a síndrome da murcha da cana. Invicti vem para compor o tratamento da murcha da cana, traz um novo patamar de controle. Na sequência nós temos também um nematicida, nós estamos super ansiosos para o lançamento de Taimiro Technology, que vai trazer um novo patamar de controle para nematóides e também fungos de solo, trazendo um controle não só abaixo do solo, como também acima do solo, sendo simples,
fácil aplicação e também mantendo a sustentabilidade do ecossistema. E aí, para fechar, nós temos o nosso herbicida, um herbicida de época seca que traz exatamente o que o produtor procura. Um bom residual de controle, espectro, seletividade e flexibilidade de uso. Então a gente inaugura uma série de lançamentos, todos esses bastante interessantes para o setor sucroenergético. Durante a imersão, os participantes puderam avaliar os desafios e as oportunidades do setor com boas expectativas. O setor cresceu muito nos últimos 20 anos, podemos falar assim. E para crescer muito, o setor colocou uma pressão muito forte na parte operacional. Então eu tenho que plantar muita cana, eu tenho que colher muita cana e a qualidade ela ficou um pouquinho de lado. Então as usinas, o fornecimento de cana, ele ficou muito voltado para a parte operacional. Tá? E o que a gente vê nesses últimos 5 anos é esse produtor voltando o olhar dele para o agronômico, para a qualidade, né? Então assim, a gente percebe que hoje realmente o produtor está muito mais preocupado em produzir mais e produzir melhor. E aí a inovação, a estratégia correta ajuda bastante o produtor nesse sentido. Esse ano tem sido visto como um ano um pouco difícil para esse setor, mas do seu ponto de vista, vai melhorar? Olha, esse ano ele carrega o peso da safra anterior, né? A safra anterior foi uma safra que foi marcada por uma seca muito severa. E essa seca traz reflexos para a safra que a gente está, tá? Então, assim, realmente a gente vai ter que saber trabalhar estrategicamente com isso. Existe um peso, existe um manejo que precisa ser feito considerando essa variável, né? Tá aí, tá colocado, tá? Mas existe sim maneira da gente poder trabalhar dentro dessa safra, já preparando também a próxima safra. A gente tá olhando essa safra, mas tem que já preparar a próxima, tá? Climaticamente, essa safra, a tendência que a gente vê pelas previsões de clima, tudo que vem sendo soltado pelos especialistas, é que é uma safra mais próxima de uma normalidade diferente do que foi a anterior. Isso já é uma boa notícia. Um dos problemas que o produtor está tendo hoje é a questão da murcha da cana. Eu queria te perguntar qual a sua relação com esse caso aí que está sendo estudado e também te perguntar como diagnosticar, porque pode ser confundido com muitos outros problemas, né? Exato. Bom, isso parece ser um desafio novo, mas ele é um desafio bastante antigo. E uma crença, né, que existe na cabeça do produtor, de alguns produtores ainda, é que esse é um problema que está relacionado com a seca, mas não. Se você pegar todos os experimentos, todas as observações que eu tenho feito ao longo dos últimos anos, eu tenho fotos de murchamento de cana de 2013, 2012. Esse é um problema que já está no campo há muito tempo. E ele está no campo, inclusive em regiões onde você tem uma distribuição de chuva, uma chuva mais bem distribuída ao longo da safra. Por exemplo, Mato Grosso do Sul. Eu lembro de eu ver murcha da cana no Mato Grosso do Sul há 12 anos atrás, tá? Então, assim, acho que esse é um grande desafio, é a conscientização do setor em relação a esse problema, que, como você disse, pode se confundir com outras coisas, né? Uma cana atacada por cigarrinha, ela murcha também, mas existe um padrão diferente que a gente consegue notar no campo, tá? E aí, tem 3 doenças que estão aí envolvidas nesse processo, tá? A gente tem o coletótrico, que no começo o pessoal até chamava a murcha, falava de coletótrico, esse é o problema, chamava coletótrico o problema. Não, hoje a gente sabe que tem pleocita e fusarium também nesse jogo, tá? Bom, a murcha dessa cana, ela não acontece como acontece com uma murcha de cigarrinha, por exemplo. Ela é uma murcha que se dá... Quando você olha para a cana, né, ela tem lá a base, o meio e a ponta. Você vai ver que a cana começa a murchar no meio, tá? Isso é um sintoma bem característico da murcha, começa a estrangular a cana no meio. Uma outra coisa que a gente faz, né, para poder ver, o fusarium, ele anda pelo xilema da planta. Então, quando você pega um como de cana, você raspa com o canivete, você vai ver ali o xilema, uns filamentos avermelhados. Esses filamentos, eles mostram a infestação de fusarium,
Tá? E aí tem outros sintomas que são muito característicos da pleocita. Por exemplo, você corta a cana, você vai ver uma marrom glacê, aquela sobremesa antiga, né? Marmelada, uma amarronzada. Se você vê um padrão amarronzado dentro da cana, isso indica a presença da pleocita. E a pleocita, ela é um fungo que ela faz a cana perder a cera, a cerosidade, e você vê alguns pontinhos pretinhos, pequenininhos, assim, na casca da cana. Aquilo ali são piquinídeos, são estruturas reprodutivas da pleocita, que é pretinho porque ela tem muita melanina, e é por isso que esse cara é super resiliente no campo, né? Porque ele consegue resistir à insolação, tá? Então, assim, esses são alguns toques que a gente dá e que ajudam o produtor a conseguir olhar e caracterizar que se trata ali de um problema da síndrome. Quando a murcha da cana pega no canavial, ela é muito intensa, chegando a perder 20%, 30% da produtividade do canavial. Então está todo mundo preparado, porque a doença ela pode migrar, mas ela está muito mais intensa na quantidade de inóculos na área que já foi apresentada no passado. Então, o que é importante? É fazer o tratamento profilático, é fazer a aplicação de químico e biológico nos momentos corretos e principalmente na palhada após o corte. Né? Que a palha ela vira um substrato para o patógeno que ainda está no solo, tá? Então, a gente diminuindo essa intensidade de patógeno, você vai ter uma intensidade menor também da infestação da doença. E nesse ano, atualmente no Brasil, quais são as principais preocupações? As preocupações é que a gente está vindo de um ano muito seco. O ano passado foi um ano muito seco. A gente já sofreu com a produtividade no ano passado. E esse ano a gente teve um veranico bastante intenso, principalmente em janeiro e fevereiro em algumas regiões. Aqui em Jabuticabal a gente sofreu bastante com isso. Chegamos a paralisar o plantio de 18 meses por um certo período. E agora a gente está tendo um inverno úmido. Então o que acontece? A cana do início de safra, ela ainda está vegetando. Ela teve um atraso no crescimento vegetativo dela, e quando a gente pensa nos perfilhos, no número de canas por planta, a gente tem cana com 21, 22 internódios, e a gente tem cana com 16, 17 internódios. Então, a gente ainda tem uma fase vegetativa muito intensa. A gente tem essas canas menores dentro da mesma toceira, que ainda estão em desenvolvimento vegetativo. Então, isso atrapalha na concentração de açúcar dentro da cana. O ATR, que a gente fala, ele está em índices menores nessa cana do início de safra. O que não acontece com a cana que vai vir para o final de safra. A gente teve algumas chuvas agora recentemente, e essa cana provavelmente, eu digo provavelmente porque a gente ainda não tem certeza, ela diminui a probabilidade dela desidratar para o final de safra. Então, diferente dos anos normais, que a gente tem uma cana muito produtiva no começo de safra e uma cana com baixa produtividade no final, eu acredito que a gente vai ter uma linearidade de produtividade. Mas isso nem sempre pode ser bom, tá? A cana do início de safra geralmente é a mais produtiva. Então, a gente vai ter uma interferência em produtividade ainda, e a gente acredita que fique aí entre os 6% e 7% em relação à safra passada. E dentre as principais dores, você acredita que a falta de investimento é um dos principais problemas? Quais são as formas que o produtor pode driblar essa situação? Na verdade, o produtor ele busca investir naquilo que dá mais retorno imediato para ele. Num ano difícil, e a gente está tendo um ano difícil com relação a preços do açúcar no mercado internacional, com expectativa de alta safra na Índia e em outros países do mundo, o preço da terra ainda não aumentou, apesar da expectativa de menor produtividade agora no início de safra. Então, o estoque internacional do açúcar ainda está alto, o que está mantendo o preço do ATR. O fornecedor, ele vai sempre, o fornecedor, a usina, eles vão investir naquilo que eles acreditam que dá um maior retorno imediato para eles, tá? Então, assim, os investimentos ainda existem, tá? Mas eles são calculados dentro do que cabe do bolso de cada um, né? Então, quem está mais tecnificado e já tem uma produtividade melhor, continua investindo. Aquele que tem menos tecnologia e já vem com essa tecnologia mais precária, a intensidade de melhorar os investimentos agora diminui.
Dados da Peixe BR apontam que o valor bruto de produção da tilápia é estimado em 6,6 bilhões de reais por ano. A tilapicultura vem crescendo mais de 10% ao ano e registrando a melhor série histórica de uma proteína no Brasil. A tilápia hoje no Brasil já é o pescado mais produzido e mais consumido. E também quando se trata de exportação, já é o pescado que mais se exporta, considerando as questões relativas a volume. Aqui no Brasil, atualmente, 70% de tudo que nós cultivamos, de tudo que nós criamos é tilápia. Aí demonstra o impacto e a importância dessa atividade para a economia no Brasil e em especial para a economia do agro, para a economia de pequenos produtores espalhados pelo Brasil inteiro, mas principalmente na região sul e sudeste, onde estão os maiores núcleos de produção. A terceira maior região produtora é a região nordeste, onde o peixe tem uma importância fundamental, não só gerando renda, mas também proteína acessível e de boa qualidade. A previsão é que esse percentual de crescimento da tilapicultura continue nos próximos anos, em função das suas características de produção, de processamento e principalmente de consumo. Como falamos anteriormente, já é o pescado mais consumido aqui no Brasil, por características bem claras, bem fáceis de identificar, principalmente as questões relativas ao sabor suave do filé de tilápia e um filé sem espinha. Olá, sejam bem-vindos a mais um Matsuda em Foco, direto aqui no nosso canal no YouTube. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, a mineralização na transição no período de águas secas e as estratégias para um rebanho saudável. Quem está aqui ao meu lado hoje é o médico veterinário da empresa, João Gabriel Carvalho. João, seja muito bem-vindo. Bom, olá Sueli, olá o pessoal que nos assiste, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, João, o que caracteriza o período de transição à água seca e quais são os principais desafios para a nutrição do rebanho nesse período? Bom, Sueli, então, esse período de transição, como o nome já diz, é você sair do período chuvoso, período das águas, independente do mês que isso vai acontecer. Então, no sudeste, sul, centro-oeste, o norte, isso pode ter uma variação ali dos meses que isso vai se iniciar e terminar, mas o que importa é o quê? Como o capim está reagindo a isso. Então, com essa queda na temperatura na maior parte do Brasil, com o período de luminosidade diminuindo também, a gente entrando no outono, indo para o inverno, e obviamente as águas também ficando mais espaçadas, os dias de chuva e uma quantidade menor, essa pastagem ela vai começar a entrar no período de transição, que é você ter uma queda no teor de proteína e uma fibra mais dura, uma fibra de digestibilidade mais complicada. Então, obviamente, isso não deixa ter o mesmo desempenho que um período das águas, mas da mesma forma não é uma fibra tão dura e uma proteína tão baixa quanto o período de seca. Então, é um período ali curto, mas que ele tem uma influência tanto quando você utiliza e compara com o animal no período das águas, quando você compara com o período da seca também. É um período curto, mas ele tem também uma diferença nutricionalmente em resultado, independente da categoria que você trabalha. Bom, e qual a importância da suplementação nesse período? Quais são os impactos da deficiência proteica no desempenho dos animais? Bom, então, como a gente disse, ele vai ter alteração, né? Essa pastagem ela vai ter alteração na sua composição. Então, a gente sabe, teor de proteína, digestibilidade do alimento é fundamental para a produtividade do animal. Então, isso vai determinar quanto esse animal vai ganhar de peso, quanto ele vai produzir de leite, quanto que esse animal vai produzir de carne e gordura para terminação. Então, a proteína é fundamental para o funcionamento do rumen. Como a gente já disse, com o frio chegando, a planta se protege, ela vai começar a sementear. Com a diminuição nas águas, o teor de proteína dessa pastagem vai diminuir também. Então, se a gente utilizar, por exemplo, um suplemento mineral, só mineral, nesse período de transição, você já tem um déficit proteico. Ou seja, a proteína não vai ser suficiente para manter esse animal sendo produtivo.
Da mesma forma que você precisa aumentar o consumo de matéria seca. E com a queda da proteína, esse consumo de pastagem vai diminuir também. Então, é um ajuste fino, mas que deve ser feito, porque isso pode cair a produtividade do animal. Mesmo que seja duração de 1 mês, 2 meses, você não quer perder desempenho. São 30 dias ali que o animal pode ficar sem ganhar peso ou até perder peso, né? 30 dias, 60 dias. Nós queremos que esse animal continue sendo produtivo por todo o ano. Então, são ajustes finos que a gente faz para manter esse animal sendo bem eficiente. João, quais são os nutrientes que são essenciais para garantir uma adaptação eficiente ao período seco e como eles devem ser fornecidos? Certo. Então, o que determina consumo, Suelen, num produto, basicamente é composição de ureia, teor de sal branco e a quantidade de farelo que a gente tem. Então, milho, farelo de soja, DDG, não importa, né? Então, quanto mais ureia você tem, isso amarga o produto. Certo? E o animal, ele sente uma palatabilidade mais amarga, ele refuga. Quanto mais salgado for o produto, ele também pode travar consumo. Da mesma forma, quanto mais farelo tiver no produto, você aumenta o consumo do produto. Então, comparando com o produto da seca, por exemplo, você tem menos ureia na composição num produto de transição do que um produto na seca, ou seja, um produto menos amargo. E comparando com o produto das águas, você tem um pouco mais de ureia, porque você quer subir o teor de proteína, certo? Então, nesses 3 componentes, a gente faz um balanceamento para que tenha um consumo adequado para o período de transição. Então, o que acontece, por exemplo, se a gente usar um produto das águas no período de transição? O consumo vai subir. É um produto com menos ureia, menos salgado e com um pouco mais de farelo. Mas, da mesma forma, o que acontece se você utilizar um produto de seca para o período de transição? O consumo vai se limitar demais. Por quê? O produto da seca já tem mais ureia, tem mais sal e menos farelo. Então, se você não utilizar um produto específico para transição, você pode ter um consumo estourado ou um consumo que não vai bater a exigência do animal. Para assistir a entrevista completa de forma gratuita, é só acessar a Ruralflix e fazer seu cadastro lá. E aproveite também para conferir todo o conteúdo da plataforma. Vale a pena! Desde 2002, com a quantidade de CO2 que o Brasil deixou de emitir por conta da reciclagem de embalagens de defensivos agrícolas, daria para fazer 15 mil viagens de caminhão em volta da Terra. E se a emissão de gás carbônico tivesse acontecido, seria necessário plantar mais de 6,5 milhões de árvores para compensar. Esses números representam o alto grau de conscientização e de responsabilidade da agricultura brasileira. A sustentabilidade se dá através desse sistema de logística reversa das embalagens, fazendo com que cada elo da cadeia, desde o produtor, o sistema de distribuição, a indústria e o poder público trabalhem juntos para promover um sistema de alta sustentabilidade. A Campo Limpo Embalagens participa desse setor produzindo novas embalagens a partir de resina pós-consumo de embalagens já utilizadas. Então, retirando o lixo do campo, transformando em novas embalagens, faz com que nós tenhamos benefícios de sustentabilidade ambiental, temos ganhos de sustentabilidade social, gerando emprego e renda em todo o país e gerando materiais que podem ser reutilizados, evitando o consumo de materiais naturais, como petróleo, água e outros. As exportações brasileiras de carne suína totalizaram 118,7 mil toneladas no último mês de maio, volume 13,7% superior ao registrado no mesmo período em 2024. Em receita, houve incremento de 29,3% no comparativo. Principal destino, as Filipinas importaram 28,2 mil toneladas durante o mês. Na sequência, vieram a China, o Chile, Singapura e Japão. Os casos registrados de gripe aviária no país acendem um sinal de alerta. O momento é de vigilância, transparência e respostas rápidas. A confirmação recente de focos de gripe aviária em granjas comerciais do Brasil
acende um importante sinal de alerta para o setor agropecuário. Apesar da estrutura sólida de defesa sanitária e do controle atual dos casos, é essencial reforçar a vigilância, a biossegurança das propriedades e a troca de informações entre produtores, técnicos e autoridades. A prevenção é fundamental para proteger a agricultura brasileira, reconhecida mundialmente pela qualidade, capacidade de exportação e geração de empregos. Produtores devem estar atentos aos sinais clínicos nas aves, notificar imediatamente as autoridades competentes e seguir rigorosamente os protocolos técnicos. Também é importante reforçar que não há risco no consumo da carne de frango ou ovos produzidos sob a inspeção sanitária. Como empresa comprometida com o agro, seguimos ao lado do produtor, oferecendo informações qualificadas, soluções integradas e sustentáveis e apoio constante ao produtor rural. Com responsabilidade de união, o Brasil superará mais esse desafio. Após recuo em maio, os preços futuros do café se elevaram nos últimos dias, devido à frente fria que atingiu o Brasil. A previsão de temperaturas abaixo da média para a maioria das regiões produtoras do grão levantou preocupações sobre possíveis geadas. Desde a sexta-feira retrasada, na verdade, o que a gente viu os preços do café se elevando com força no mercado devido à aproximação de uma frente fria lá no dia 8. E realmente, assim como em várias regiões do Brasil, a gente viu as temperaturas caindo, em boa parte das regiões produtoras aí também, principalmente sul de Minas e matas de Minas. Entretanto, conforme a semana foi andando, nós percebemos que as temperaturas ficaram todas acima de 5 graus na maior parte dessas regiões, então sem risco para geada, Então, enquanto a gente teve no começo da semana todo esse suporte devido ao medo da geada, acontecer e os preços se elevando com força aí no mercado internacional, conforme os dias foram passando e as temperaturas aumentando e esse risco da geada reduzindo, então o mercado ele começou a ser influenciado pela oferta. E por que oferta, Aqui no Brasil, hoje, a gente está durante a colheita da safra 25-26 e conforme o clima um pouco mais favorável desses últimos dias, a colheita tem avançado com força, principalmente nas regiões de Conilon e Robusta, mas também nas regiões de Arábica. Então, Conilon, basicamente metade já foi colhido, enquanto a Arábica um pouco mais de 20%. Com isso, já tem notícias desse café novo chegando ao mercado. Tanto por conta de produtor precisando fazer algumas vendas para realizar o custo, para conseguir pagar os custos da colheita, quanto também para liberar espaço nos armazéns, porque a gente ainda tem um pouquinho do café remanescente da safra 24 e 25, Então, para esse café novo conseguir ser armazenado, principalmente em regiões que não temos uma estrutura tão boa de armazém, então os produtores aí, comerciantes, estão começando a vender um pouco mais de café. E isso tem pressionado. E não só o Brasil, Brasil é o principal produtor, então isso tem com certeza afetado o mercado com maior força, mas a gente também tem exportações, por exemplo, da Uganda e da Indonésia, no caso do Robusta, elevando aí nos últimos meses, e até mesmo países como a Etiópia, com o caso do Arábica. Então, de forma geral, a gente tem essa redução da preocupação com a oferta no curto prazo, e isso está pressionando os preços das cotações. Muito provavelmente essa pressão ela vai continuar durante a colheita do Brasil, mas isso não quer dizer que a gente ainda pode ter algum suporte, principalmente no caso de termos aí novas ondas de frente fria e riscos de geada. Então, a previsão aí para os próximos meses são de preços ainda bem voláteis aí conforme ou o clima ou o andamento da colheita. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima!